Bem-vindos ao Observatório da Imprensa, um vídeo ofensivo, mal produzido e veiculado pela internet, teve consequências trágicas em vários países islâmicos. O fato provocou a discussão sobre os limites da mídia digital no mundo globalizado. Para debater este tema, estão conosco esta noite Fábio Zanini, editor de Mundo da Folha de São Paulo, a professora de Política Internacional Beatriz Bício e o jornalista e professor Eugênio Butti. Você pode participar fazendo sua pergunta por telefone no número que aparece aí na tela ou pelo computador, através de nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia esta semana. Os imortais da Academia de Letras são castos e cheios de pudor, mas ainda não chegaram ao século XXI. Na semana passada, durante o ciclo Mutações, o futuro não é mais o mesmo, que estava sendo retransmitido via TV pelo seu site, a direção da ABL censurou a conferência do professor de filosofia da Unicamp, Jorge Colli, que discorria sobre sexo e pornografia. Imagens e palavras foram suprimidas sob a alegação de que o site é aberto e acessado por gente de todas as idades. Uma das imagens censuradas reproduzia o quadro A Origem do Mundo, que está no acervo público do Museu d'Orsay, de Paris, desde 1995. A arte no Brasil já não é mais a mesma. 23 anos depois, o editor do tabloide britânico Sun pediu desculpas por uma manchete acusando os torcedores do Liverpool de serem os responsáveis pela tragédia que tirou a vida de 96 pessoas no estádio. O editor lamentou publicamente que, com 2 ou 3 palavras a mais, a manchete teria sido correta e o jornal não teria divulgado a abominável mentira. O processo consumiu 400 mil documentos nas 2 décadas que tramitou na Justiça. Com uma autorregulação efetiva, o pedido de desculpas poderia ter sido feito uma semana depois. Seguindo a decisão de fatiamento, a CPI do Mensalão volta ativa agora no STF. E o começo do julgamento de políticos acusados de envolvimento com esquema de corrupção agita os chargistas, que já especulam sobre o destino dos réus. As supostas declarações de Marcos Valério, publicadas neste fim de semana, também não ficaram de fora. No quadro De Olho no Passado, a historiadora Isabel Lustosa conta como o jornal O Apóstolo se tornou o porta-voz da Igreja durante a chamada questão religiosa. Dentre as tantas coisas que fez o padre José Gonçalves Ferreira enquanto era reitor do Seminário de São José, posição que assumiu em 1863, a que lhe deu mais destaque na sociedade de seu tempo foi a publicação do jornal O Apóstolo. Inicialmente sem vínculo formal com a Igreja, o jornal se tornaria seu verdadeiro porta-voz entre 1874 e 1875. Durante a chamada questão religiosa, o hebdomadário se tornaria diário e enfrentaria praticamente sozinho todo o furor anticlerical que naquele momento tomaria conta da imprensa liberal. Foram as revistas ilustradas as que mais se dedicaram à campanha contra a Igreja Católica. Se naquele contexto até o Papa foi ridicularizado, a figura rotunda do padre Ferreira, sempre com sua apertada batina preta, foi a que mais figurou nas páginas das principais publicações do gênero, onde os caricaturistas eram quase todos europeus. Mas o padre Ferreira nunca deixou de lhes dar o troco nas páginas do Apóstolo, chamando-os de foliculários torpes e desenhistas imundos, sem Deus, sem pátria e sem família. A
anistia dada pelo imperador aos bispos Dom Vidal e Dom Macedo Costa deveu-se em parte à atuação do apóstolo. Os caricaturistas que tanto tinham combatido acusariam o golpe numa série de desenhos em que o padre era personagem central. O número de 23 de setembro de 1875 do Mequetrefe foi quase todo dedicado ao assunto. Tanto os desenhos quanto as notas são bastante agressivos. Assim que foi publicado o decreto de anistia, o reverendo Ferreira procurou o senhor ministro da Agricultura a fim de agradecer por parte da Associação Católica. Agora é que são elas. O reverendo voltava-se, retorcia-se. O senhor Tomás Coelho encolhia o ventre e puxa daqui, arruma para acolá. Não foi possível abraçarem-se os dois gorduchos personagens. O reverendo bufava. O conselheiro gemia. A casa tremia. Combinada a política, a religião exibe novamente a sua carga de rancor. O paroxismo, novamente, protagonizado pelo extremismo islâmico, começa a se tornar rotina. E este é o perigo. O mundo moderno, imperiosamente globalizado, está sendo varrido periodicamente por irrupções de ódio político-religioso e se acostuma a este tipo de ruptura. A Primavera Árabe trouxe o voto universal a países que desconheciam o poder das urnas. Mas a democracia não se resume ao ato de votar. Sem respeitar as inevitáveis diferenças dentro do gênero humano e desprezando a tolerância, uma sociedade não pode pretender a classificação de democrática. E isto vale tanto para a República Americana, com mais de 2 séculos de existência, como vale para a República Egípcia recém-nascida. O fanatismo da direita americana, que inspirou o clipe contra Maomé, veiculado no YouTube, é aparentemente inofensivo, mas tão nocivo quanto a reação delirante e sanguinária que está provocando em todo o Oriente, do Mediterrâneo à Ásia Central. Ao adotar as tecnologias ocidentais, o Oriente se recusa a conviver com os valores que tornaram possíveis essas tecnologias. O Ocidente também reagiu ao avanço produzido pelas maquinetas inventadas por Gutenberg, também cortaram-se muitas cabeças. O nazifascismo e o comunismo stalinista foram as últimas barreiras contra a tolerância e ruíram fragorosamente. Às vésperas do primeiro milênio, na Espanha, o islamismo representou uma abertura filosófica e cultural. Agora, no início desse terceiro milênio, torna-se evidente a sua obsolescência, apegada apenas ao ódio. Guerras santas, como todas as guerras, são abomináveis, em qualquer parte. A Primavera Árabe, que levou multidões às praças e derrubou ditaduras, foi colocada em xeque essa semana, quando o ataque às torres em Nova York completou 11 anos na semana passada. O motivo foi o trailer do filme A Inocência dos Muçulmanos, veiculado no YouTube. O vídeo de produção artesanal insulta e ridiculariza o profeta Maomé. A produção, realizada em Los Angeles, serviu de motivo para as invasões nas embaixadas americanas pelo mundo. Os extremistas assumiram a responsabilidade pelos ataques, que mataram o embaixador americano na Líbia e mais 3 pessoas. Hoje, em Cabul, 12 pessoas morreram, vítimas de um ataque suicida. Evidentemente, um filme ofensivo, um filme calunioso, um filme desastrado, que só faz incitar ódio e prejudicar as pessoas e as relações. No entanto, esse episódio mostra como faz falta a presença de jornais e de veículos jornalísticos orientados pela prática profissional. A divulgação desse vídeo massivamente por redes sociais demonstra que essas redes sociais ainda são bastante irresponsáveis em muitas situações. Um veículo de comunicação orientado por práticas profissionais do jornalismo jamais daria uma divulgação tão massiva para um filme tão inexpressivo do ponto de vista artístico e tão irresponsável do ponto de vista político.
Logo depois, as ações se alastraram por vários países do Oriente Médio e África. O governo americano se apressou a condenar o vídeo, porém, ressaltou que a primeira emenda da Constituição garante a liberdade de expressão no país. O fato influenciou as campanhas dos candidatos à eleição nos Estados Unidos. O presidente usualmente tira maior proveito eleitoral, proveito político desse tipo de situação. É claro que o candidato republicano, Mitt Romney, também condenou isso e prometeu ter mais empenho em proteger as embaixadas, né? É muito raro que um embaixador americano seja morto dessa maneira. Mas parece que foi uma conspiração bem articulada pelos que planejaram esse ataque para usar como fosse um subterfúgio, uma cobertura ou manifestação. A morte do embaixador americano na Líbia pode ter alguns efeitos sobre a eleição americana. A reação do candidato republicano Mitt Romney ao acontecimento foi bastante desastrosa para ele. O candidato, antes de ter conhecimento de todos os fatos, acusou o presidente Obama e sua administração de terem sido condescendentes e de terem pedido desculpas pelo vídeo que foi exibido a respeito do profeta Maomé e não ter reagido com dureza ao atentado. Na verdade, isso não ocorreu. O candidato Mitt Romney demonstrou um certo assodamento em tentar se aproveitar eleitoralmente de uma situação trágica para os Estados Unidos e foi bastante criticado tanto pelos democratas, o partido adversário, como era de esperar, mas também por muitos dos seus próprios aliados, os republicanos, que consideraram que num momento de graves incidentes internacionais, a função dos líderes políticos é se unirem em torno do país, em vez de procurarem tirar vantagens partidárias para si. Em outras ocasiões, os muçulmanos já mostraram a fúria contra agressões aos seus símbolos religiosos. Em 1989, o escritor indiano Salman Rushdie foi condenado à morte pelo Ayatollah Khomeini pela publicação de seu livro Versos Satânicos. Agora, ele foi novamente ameaçado. Em 2005, 12 cartoons foram publicados por um jornal dinamarquês. Um deles mostrava Maomé com um turbante em forma de bomba. Os protestos foram imediatos e missões diplomáticas dinamarquesas foram incendiadas no Oriente Médio. Esse filme supostamente foi produzido nos Estados Unidos e alega-se que é um pastor radical evangélico na Flórida que estava à frente dessa produção. E foi esse pastor que criou outro grande episódio de queimar o Corão. Uns 2 ou 3 anos atrás. Eu acho que ainda foi no governo Bush que isso aconteceu. Então, claro que todo mundo condena isso. E parece cada vez menos provável que o vídeo sobre Maomé seja a verdadeira causa da explosão muçulmana e que a censura da mídia digital seja uma das soluções. 20 anos depois da invenção de Gutenberg, ninguém previa as consequências religiosas, sociais, científicas e econômicas da impressora. A internet foi criada na década de 70, mas só há 20 anos virou um instrumento de massa e continua fiel à ideia dos criadores. Não tem proprietários, nem limite de tempo, nem de espaço. O que entra de um lado sai exatamente igual do outro. Áudio, vídeo, pornô, genialidades e imbecilidades. É impossível saber hoje quais são os limites desta mídia. Eu sou contra qualquer tipo de censura a qualquer veículo de comunicação, mas eu acho que quem é responsável por veículos de comunicação deve pensar sobre as consequências daquilo que divulgam para evitar situações trágicas como esta. Então, esta edição do Observatório da Imprensa tem esta noite em São Paulo Fábio Zanini, editor internacional da Folha de São Paulo, e o jornalista e professor Eugênio Butti. Aqui no Rio, a professora de Política Internacional, também jornalista da UFRJ, Beatriz Bício. Eu quero começar com o Eugênio Butti para encadear com o depoimento do Carlos Eduardo Lins da Silva sobre essa questão da responsabilidade e da liberdade. Quer dizer, existe um ambiente de liberdade no mundo ocidental, mas que a responsabilidade é indispensável. Como é que você vê isso?
Butti. Eugênio Butti. Alô, Diniz. A gente estava sem áudio aqui, nós não conseguimos ouvir. Então, eu vou repetir. Fazendo um gancho com o que acabou de dizer o Carlos Eduardo Lins da Silva, sobre a questão da liberdade de expressão, sobretudo no mundo digital, não é? Mas que também isso implica em responsabilidade. E nós estamos vendo que a blogosfera, esse mundo digital, ainda não está assumida das suas responsabilidades e criando uma sucessão de incidentes. Como é que você vê isso? Bom, antes de mais nada, boa noite Diniz, boa noite para o telespectador do célebre Observatório da Imprensa. Do que nós pudemos ouvir da excelente matéria que abriu esse programa, nós temos um quadro, um panorama muito bom dessa escalada de violência. Agora, algo que a gente precisa levar em conta é exatamente isso. O vídeo que precipita essa escalada de violência, mas que definitivamente não pode ser responsabilizado como sendo a causa de tudo que está acontecendo, muitas vezes ele é meramente um pretexto, ele não foi feito por jornalistas, ele não foi publicado num veículo jornalístico, é algo que emerge das redes sociais, ele emerge da sociedade, é uma iniciativa individual, de alguns indivíduos ligados entre si, o que nos traz uma questão dramática nos dias de hoje. A ética de imprensa precisa ser observada por cidadãos comuns. Esse problema já foi apontado pelos autores do livro Elementos do Jornalismo, na sua versão mais recente, que são o Tom Rosenstiel e o Bill Kovac, quando eles dizem que os cidadãos que participam cada vez mais da comunicação e da comunicação jornalística precisam observar certos parâmetros éticos de respeito, de tolerância. Está na cara que é um vídeo desastroso, é um atentado, é um desrespeito muito grande, e como também está na cara que ele está servindo de pretexto para uma violência inominável que está acontecendo, está varrendo o mundo árabe. A Beatriz Bicho é jornalista e professora de Política Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Por coincidência, ela está lançando agora um livro de história do islamismo, O Mundo Falava Árabe. E é sobre isso que eu queria conversar com a Beatriz. Beatriz, nós conhecendo pouco o assunto, mas alguma coisa a gente sabe, que o islamismo na Espanha, no período El-Andalus, não é, representou um avanço, foi um avanço. Foram os pensadores árabes que resgataram a cultura grega que estava soterrada, não é? Quer dizer, houve um avanço, isso foi no fim do primeiro milênio, e, de repente, parece que toda essa herança, essa riqueza do islamismo está sendo sufocada, atropelada, soterrada por esse ódio, não é? Tudo é blasfêmia, tudo é considerado motivo de guerra, de assassinato. Como é que você vê, como especialista, como é que você vê isso? Pois é, Diniz, na verdade, aí eu tenho que colocar também em questão a cobertura da imprensa em relação a essa região do mundo, porque nós temos uma visão aqui na América Latina, concretamente no Brasil, né? Como nós formamos uma opinião, essa opinião, por exemplo, sua, nos parece que aquele Islã que se caracterizou por uma abertura, por uma política de grande tolerância em relação ao judaísmo, ao cristianismo, né, ao ponto de acolher em Al-Ándalus, que era o nome da Península Ibérica, sim, quando fazia parte do grande império medieval muçulmano, acolher seitas consideradas heréticas por Roma, onde os cristãos iam se refugiar em terras árabes, né? O que aconteceu, o senhor me pergunta? Bem, eu diria que o Islã, como também acontece no nosso mundo cristão, na verdade é um Islã e vários Islãs, né? Tem várias leituras. Então, eu não consideraria correto, justo, né, ponderar que o Islã, ele está hoje vivendo um momento, digamos assim, de obscurantismo ou de fanatismo como um todo.
naturalmente, isso não significa ignorar o que os fatos nos mostram, que existem correntes, no entanto, correntes minoritárias e que têm pouca penetração nas sociedades a qual eles pertencem e, inclusive, são censurados, né? Que estaríamos diante, portanto, de uma situação de uma negativa do que seria a própria essência do islamismo, né? Não é isso, mas porque eu lhe respondi inicialmente colocando que aí nós temos que avaliar também o papel da cobertura da mídia, porque da forma como nos chegam os fatos, né, nos dão margem a essa interpretação. Essas sociedades viraram fanáticas, não é verdade? Então, a questão é bem mais complexa e mais profunda. Por quê que, através de agências de notícias, através de enviados especiais, nós só costumamos ter a notícia quando há um evento desse tipo? Por que não é cerceada a possibilidade de conhecer todas as outras ricas facetas dessas sociedades que estão em construção de um mundo novo, diferente, os desafios? Né? Então, deixa eu agora puxar o assunto para o Fábio Zanini, que é a área dele. O Fábio é editor internacional da Folha de São Paulo, jornalista experimentadíssimo, com um curso com mestrado em Relações Internacionais em Londres. Fábio, como é que você vê isso? A imprensa internacional, porque o Brasil não é exceção, ela consegue ou não consegue dar um quadro dessas especificidades que existem dentro do islamismo, os moderados, os salafitas, os sufistas, o que é o xiismo, o que é o sunismo. E será que o mundo ocidental consegue perceber as nuances? Olha, Dines, eu acho que tem dois aspectos muito importantes em toda essa situação. Primeiro, é a própria influência das redes sociais no mundo árabe, porque a Primavera Árabe, até aqui, as revoluções na Líbia, na Tunísia, no Egito, talvez na Síria, em outros locais, essas revoluções dependeram muito das mídias sociais. Foram revoluções em que o Facebook, o Twitter, os e-mails, o SMS tiveram uma participação muito importante no sentido de chamar pessoas para a rua, conscientizar pessoas, jovens urbanos, que são sociedades ainda em que a mídia tradicional, a imprensa, ainda é muito frágil. Então, até esse momento, a influência das redes sociais, inclusive do próprio YouTube, era vista como algo benéfico para ajudar na libertação dessas populações. E nós estamos vendo agora que há um outro lado que estava sendo um pouco subestimado por todos, inclusive pela imprensa, que é o risco que essas mídias sociais também podem causar. São países esses sem uma tradição de imprensa livre, em que essas mídias sociais, o YouTube e outros sites, chegam de maneira avassaladora, e isso funciona de maneira muito forte para o bem e agora sabemos para o mal também. E eu acho que a imprensa ainda está tentando entender o que está acontecendo na chamada Primavera Árabe. São fatos ainda muito jovens. A Primavera Árabe não completou 2 anos ainda, fará 2 anos em janeiro, ou melhor, em dezembro desse ano, quando é o início da Revolução da Tunísia. A mídia tradicional, até agora, vinha uma narrativa muito até positiva da Primavera Árabe, cobrindo as eleições, por exemplo, mostrando que mesmo grupos islâmicos que chegam ao poder e que sempre assustam são moderados, são respeitadores da democracia, mas agora a imprensa começa a perceber que o ambiente de confusão, de incerteza pós-revolução foi propício a gerar toda essa violência, e a imprensa está um pouco correndo atrás do prejuízo para tentar entender como é que uma revolução, um processo na Líbia, por exemplo, que era um processo altamente positivo, pôde degringolar para o que nós vimos na semana passada. Breve intervalo e voltamos já.
O Observatório da Imprensa está de volta. O nosso debate de hoje trata dessa onda, essa explosão de manifestações no mundo islâmico e o problema da regulação dos meios digitais. Eugênio Butti, como é que você vê essa convivência Oriente-Ocidente? Não é? Será possível uma exportação de valores, um entrosamento, ou uma convivência, a esperada tolerância entre os diferentes? É possível isso nessa geração? Olha, Dines, essa pergunta é de uma resposta fora do meu alcance. E eu acredito que essa resposta não está ao alcance da nossa geração. É claro que o tema da tolerância é, por excelência, um tema da comunicação. Isso desde a percepção das próprias Nações Unidas. A Declaração sobre a Tolerância é um documento fundamental das Nações Unidas, da segunda metade do século XX, e ele já trata do comportamento dos meios de comunicação, porque é a partir dos meios de comunicação que as ideias que inseminam o ódio e encorajam a violência acontecem. Então, o poder aí dos meios de comunicação é algo maior do que nós supunhamos. E se isso é um tema das Nações Unidas, significa que isso pode ser um projeto das nações. Ou seja, significa que nós temos os meios, nós dispomos do que é necessário para produzir um ambiente de mais paz. Agora, se vamos alcançar isso e em quanto tempo, ainda é muito difícil de responder. Professora Beatriz Bício, voltando à sua resposta do bloco anterior, me chama a atenção, dentro dessas diferenças, desse pluralismo que existe dentro do islamismo, não é? Muitas tendências e que a gente não conhece, mas me chama a atenção o seguinte, uma posição do ministro das Relações Exteriores da Argélia, que é considerado um moderado, que esteve na Espanha e ele deu uma entrevista ao El País, agora no fim de semana, em que ele pede, considerando que o grande embaraço todo entre islamismo e o Ocidente são as blasfêmias, né? Ele pede a instituição de um marco jurídico no mundo para, digamos, enfrentar as blasfêmias. Agora, como é que a gente vai estabelecer o marco jurídico? Porque blasfêmia é um conceito absolutamente elástico, não é? A Inquisição, que durou alguns séculos no mundo, sobretudo na Europa, né? E estendeu-se aqui na América do Sul, ela também ela considerava tudo heresia. Agora, as pessoas que acusadas de heresia não se achavam heréticos, eles se achavam corretos. Como é que a gente vai conseguir adaptar essas palavras, não é? No caso da blasfêmia, por exemplo, me chama a atenção, não é? Pois é, aí, essa questão, você colocou vários elementos que poderíamos trabalhar em cima deles. A primeira questão que eu lhe diria é que o que hoje está por trás de vamos chamar assim, da incompreensão, por ser usar uma palavra mais leve, sim. Talvez muito mais do que isso, entre a cultura oriental e particularmente no Oriente, entre a cultura muçulmana ou a sociedade muçulmana e o Ocidente, é muito mais do que a blasfêmia, né? As sucessivas intervenções que potências ocidentais vêm praticando desde meados do século XVIII em diante, muito mais intensamente no século XIX e absolutamente interferindo nos destinos dessa região a partir, sobretudo, da Primeira Guerra Mundial e até os momentos recentes que nós acompanhamos, Iraque, Afeganistão, Líbia, etc., isso é uma marca das relações desse mundo islâmico com o Ocidente, que evidentemente, como inclusive foi colocado muito pertinentemente por você, são elementos que estão por trás dessa reação
tão veemente, tão drástica com esse episódio da blasfêmia, né? Com relação especificamente a como um muçulmano, ou pelo menos esses que são mais fundamentalistas, né, se colocam diante de um filme como esse aí, para nós é muito difícil de compreender, e eu diria, é muito difícil para nós compreender qualquer fundamentalismo, né? Temos outros valores, temos outras perspectivas, mas esse vídeo, com certeza, ele feriu a suscetibilidade do Islã como um todo, mesmo que as manifestações somente tenham sido nesse nível de violência de uma minoria. Por quê? Porque no islamismo, tanto Deus, na sua unicidade, como é percebido, como particularmente o profeta Maomé ou Muhammad, eles não têm representação, não devem ser representados. Então, não somente aí estaria a primeira transgressão de uma representação que já não é bem vista, como uma representação onde vão ser deturpadas as verdadeiras características que esse profeta teve. Então, é uma agressão que vai, na verdade, é como se fosse aquela gota que vai fazer com que o copo, né, transborde. O clima está já todo preparado para que uma provocação, podemos chamar de provocação como essa, irrigue esse nível de violência. O Fábio Zanini, tem esse problema do islamismo, que é o mais premente, é o mais urgente, é o que está no noticiário, mas nós temos também, e aí a sua experiência e a expertise vão ser muito úteis, é que o assunto religião hoje domina as páginas internacionais, me parece, não é? Nós temos guerras ou guerrilhas ou confrontos religiosos ao longo do mundo, e não apenas com relação ao islamismo, não é? A própria política americana hoje, exacerbada pelas eleições, ela está, me parece, muito impregnada de um confronto religioso com certas facções político-religiosas evangélicas lá de extrema-direita, não é? E temos na Rússia o Putin, que de repente resolveu tomar as dores da Igreja Ortodoxa, porque aquelas meninas fizeram aquele espetáculo na catedral. Em suma, o noticiário hoje do mundo, ele trouxe um elemento novo, que não é mais ideológico, ou talvez seja, não sei, você que vai explicar, mas é religioso. No Brasil, campanha eleitoral hoje, a religião está muito presente, e não apenas em São Paulo. Como é que você vê isso? Sem dúvida, estou de pleno acordo. A religião hoje é uma parte importantíssima das relações internacionais, combustível de diversos conflitos. Eu citaria, por exemplo, o conflito na Caxemira, entre hindus e muçulmanos, a própria questão do Tibete, na China, tem um fundo religioso muito importante, outros conflitos na África, temos agora no Mali também um movimento de inspiração islâmica radical, e nos Estados Unidos, obviamente não é um conflito armado, como você bem lembrou, mas há uma guerra cultural que ela se intromete em todas as campanhas eleitorais, em todas as eleições, em todas as discussões. O Partido Republicano tem uma ala religiosa importantíssima, e o candidato Mitt Romney, republicano, que vai tentar destronar Obama agora em novembro, tem uma certa dificuldade em conquistar o apoio dessa ala conservadora religiosa. O exemplo do Putin, que você citou também. Enfim, no caso dos muçulmanos, ele acaba sobressaindo mais, né? Talvez por ser mais chamativo em alguns momentos, como esse, mas esses conflitos de pano de fundo religioso não são exclusividade do Oriente Médio, assim como eu também não acho que há algo naturalmente no universo islâmico que impeça o florescimento de democracias. Isso é uma visão que às vezes é passada pela imprensa, mas que não é verdade. Basta ver que algumas das ditaduras mais sanguinárias do mundo estão na África, em países
cristãos, de maioria cristã. O Zimbábue, por exemplo, é uma ditadura de maioria cristã. E o outro lado da moeda também é válido. Existem democracias em países islâmicos. A Indonésia, por exemplo, é uma democracia, que é o maior país islâmico do mundo. Malásia, a Turquia é uma democracia também. Então, às vezes, me parece que o fato de haver tantas ditaduras no mundo árabe, no mundo islâmico de maneira geral, é uma conjunção de fatores históricos, geográficos, geopolíticos, mas às vezes se reduz isso a algum tipo de falta de naturalidade ou de aptidão dos islâmicos com sistemas democráticos. Eugênio Butti, aqui um telespectador de Brasília, o Pedro Henrique, ele pergunta: pensar que apenas um filme, ou um clipe, pode acarretar tamanha revolta, não é ingenuidade da mídia? Bom, eu não sei, Dini, se a mídia, em primeiro lugar, se a gente pode generalizar a mídia. Não sei se a mídia tem essa ingenuidade, porque na abertura mesmo do seu programa, Lucas Mendes estava dizendo que o vídeo, o filme, é uma espécie de gota d'água ou um pretexto, ou às vezes até uma desculpa para uma situação polarizada de tensões muito violentas que já está instalada, como a Beatriz sinalizou muito bem. Eu queria aprofundar um pouco essa discussão sobre como a nossa cobertura, a cobertura dos meios jornalísticos, contribui ou não contribui para a paz, na medida em que a informação bem apurada e equilibrada é sempre um argumento na direção da paz. A imprensa, a existência da imprensa, a simples existência da imprensa em bases éticas, ela contribui para a situação de paz no nosso tempo. Vamos lembrar que, por exemplo, no IRA, na situação da Irlanda contra a coroa britânica, nós não falávamos em terrorismo católico, mas poderíamos falar, porque era a religião dos militantes do IRA. Mas por que não falávamos? Porque aos nossos olhos de Ocidente, com muitas aspas, o católico não é um termo que designe o outro, ou todos os outros. Eles são católicos, isso é extremismo católico. Não, é um extremismo político de pessoas que tinham a religião católica. Mesmo mundo árabe e mundo islâmico não são sinônimos. Há países árabes não muçulmanos, não islâmicos, há islâmicos não árabes. A Turquia, que o Fábio lembrou muito bem, é uma democracia, embora recentemente lá tenha acontecido muita perseguição contra jornalistas, mas é uma democracia que se diz islâmica. Então, essas coisas nós precisamos ter cuidado, essas situações são políticas. A explicação para a violência não está na religião. Eu queria lembrar, por exemplo, que o próprio judaísmo não aceita representações iconográficas, representações de imagem, de Deus e de vários outros aspectos daquela religião. E nem por isso as reações, as sátiras ou as críticas são da mesma natureza. A violência é uma violência política, deve ser tratada politicamente e pode ser superada nos marcos da democracia, sem prejuízo das diversas religiões. Então é nesse sentido que a cobertura deveria ser mais sofisticada, ela deveria dar mais a visão da complexidade que existe nessas situações todas, para mostrar os caminhos pelos quais nós podemos superar. É nos marcos das relações internacionais, da democracia, da nossa civilização. As duas civilizações não são duas, são duas culturas, mas a humanidade concorre para ser uma civilização única. É nesse sentido que a gente pode superar esse quadro. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa, que hoje debate a independência da mídia
na internet e as questões suscitadas pela questão religiosa, não é? Beatriz, você queria comentar o comentário do Butch. Exato, me pareceu muito importante a colocação do Butch nessa última intervenção, e eu queria lembrar, referindo-me a essas afirmações, que a imprensa, por exemplo, nesses episódios últimos do Oriente Médio, e estou lembrando particularmente do caso da invasão do Iraque, ela teve uma atitude, digamos assim, de comprar muito rapidamente e sem checar o pacote que lhe foi oferecido pelo establishment norte-americano, né? Sim, pelo Tony Blair. E Blair também, ou seja, toda aquela agressão ao Iraque que nós vimos, o custo que teve da destruição de um país milenar, né? Foi aí que em Bagdá, uma das dinastias, grandes dinastias desse império medieval brilhante islâmico, etc., destruída em nome de uma série de acusações que eram feitas ao governo que depois se demonstraram absolutamente absurdas e inconsistentes. E evidentemente que a opinião pública internacional foi muito levada a consentir, digamos, a apoiar, e isso se refletia em debates na ONU, etc., na base de quê? Na base de uma oferta de informação que vinha já muito enviesada, através das fontes interessadas em promover essa agressão, e depois se mostrou inconsistente. Existe, inclusive, uma produção, um filme muito importante, documental, feito por um ex-editor da BBC de Londres, onde ele coloca, né, inclusive a própria BBC, retratando com Blair, né, uma situação inconsistente. Então, sem dúvida, o papel da imprensa internacional nessa situação criada dessa falta de diálogo, de compreensão mútua, né, entre esse mundo islâmico, concretamente, mas poderíamos trazer outras situações à tona também, e o Ocidente, que pareceria como que a cada dia há uma brecha que se aprofunda, a responsabilidade da mídia é muito grande. E aí eu concordo plenamente que é um desafio também formar profissionais que possam lidar com essas complexidades e traduzi-las adequadamente, corretamente, e de uma perspectiva independente, né, o mais possível. Cada um de nós, evidentemente, nenhum de nós é totalmente independente, nós temos, e isso também quer deixar transparente, né? Nós estamos falando a partir de uma posição, né? Mas dentro do possível, fazer com que essa cobertura da mídia responda à própria pluralidade e complexidade das sociedades, né? Fábio Zanini, o nosso telespectador Rodrigo Alves, de Porto Alegre, faz uma pergunta: como tratar corretamente temas como imprensa e religião? Total liberdade ou algum controle? Olha, essa é uma pergunta muito difícil também. Eu acho que tem que ter bom senso. De maneira geral, a imprensa tem que tratar os temas com liberdade. E eu acho que a religião não deveria ser uma exceção. Mas nós temos que entender que questões religiosas, elas têm particularidades que outras não têm. Então, quando se mexe com religião, como esse episódio todo no Oriente Médio, no mundo islâmico está mostrando, é preciso sensibilidade, que não é censura. Eu acho que os temas têm que ser tratados. Eu acho que o vídeo, por exemplo, que é um vídeo execrável sobre todos os aspectos, ele tem que ser mostrado, tem que ser colocado no ar, as pessoas têm que saber do que se trata esse vídeo. Imagens estão sendo reproduzidas pela imprensa brasileira e de outros países, e eu acho que isso tem que ser assim mesmo, afinal de contas é disso que estamos falando, mas é evidente que no caso de religiões é preciso ter bom gosto, é preciso tentar antecipar qual é a reação que quem está consumindo essa informação vai ter, e isso não se restringe apenas ao islamismo, a muçulmanos. Isso vale para qualquer religião, vale para os cristãos, vale para os judeus. Então, como já foi lembrado aqui também, o judaísmo tem as suas restrições à publicação de representações gráficas de Deus. Mesmo quando se trata, por exemplo, de uma notícia sobre o Vaticano, ou sobre o Papa Bento XVI, recentemente houve
muita polêmica com relação a um caso de corrupção, uma suspeita de corrupção no Vaticano, envolvendo até o mordomo do Papa, uma coisa um pouco hollywoodiana que foi revelada, mas é preciso não tratar isso como deboche, não ridicularizar. Outros assuntos que poderiam ter algum tipo de abordagem mais informal, eu acho que na religião deveria se evitar isso. Eu acho que é preciso, em questões de foro íntimo tão profundas como são as religiosas, tem que haver sensibilidade, que eu repito, não é censura, é um tratamento diferenciado. Eugênio Butti, não foi coincidência que a Isabel Lustosa, a professora, historiadora, uma grande especialista na história da imprensa brasileira, trouxe no seu quadro de hoje, do Observatório da Imprensa, um episódio muito importante, pouquíssimo conhecido, que foi o episódio da questão religiosa do fim do século XIX aqui no Brasil, que deu um bafafá enorme, em que a imprensa, a chamada grande imprensa, ao contrário do que ocorre hoje, caiu em cima, gozou, blasfemou, gozou o Papa, gozou o cardeal, o bispo, em suma. E hoje as coisas aqui no Brasil ficaram mais, digamos, um pouquinho mais sob controle. Ou não, eu estou exagerando? Não, Diniz, claro que você não está exagerando, e a matéria da Isabel Lustosa, a história que ela recupera e as imagens que vocês apresentam no programa são muito esclarecedoras. É muito bom a gente lembrar disso. A gente poderia retroceder um pouco mais no tempo, lembrar o caso Calá, lembrar sobre o qual Voltaire escreveu, lembrar as perseguições religiosas que eram de uma brutalidade inimaginável e acontecem mais ou menos no tempo em que a ideia democrática está ganhando corpo. A democracia, nós podemos dizer, é um exercício de tolerância nessa perspectiva. Ela nos ensina de que modo nós podemos divergir. Alguém já disse, a democracia é um grande acordo sobre os modos pelos quais nós vamos estar em desacordo. E é uma maneira que as gerações têm de aprender a conviver com as suas diferenças religiosas. Mas mesmo no caso brasileiro, vamos lembrar que, muito recentemente, um apresentador de televisão de uma determinada orientação religiosa agrediu, com um gesto muito agressivo, a imagem de uma santa católica. Foi um episódio grave, que não acarretou reações violentas, mas nós vamos nos lembrar disso. E isso despertou, mesmo numa sociedade, numa cultura tão flexível, tão amaciada como é a brasileira, acarretou uma animosidade perigosa. Nós ainda temos, na televisão brasileira, provocações que vão além das medidas. A religião, por exemplo, as religiões chamadas afro-brasileiras, o candomblé, a toda hora sofre ridicularização, identificação com satanismo, que poderiam ser vistas como ofensivas aos adeptos dessas religiões. E mesmo na sociedade brasileira, isso muitas vezes passa das medidas. Nós temos que respeitar os outros. Na verdade, nós estamos falando aqui de um princípio de todas as religiões, que é tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Há diferenças de assimilação, claro que há, mas nós não podemos passar das medidas. Beatriz, rapidamente, as três grandes religiões chamadas monoteístas, elas são chamadas religiões abrâmicas, não é? Porque elas originam-se do Abraão, não é? Patriarca, não é? E são todas entrelaçadas, judaísmo com o islamismo, judaísmo com o cristianismo, em suma, é uma coisa só. Será que não se consegue, eu não digo nem sincretismo, nem ecumenismo, mas um tipo de respeito, já que... Porque existem também os descrentes, os que não acreditam. Será que é possível
conviver com esse debate que é tão mais enriquecedor do que as mortes e as violências, né? Dines, com certeza é possível. E já temos alguns exemplos disso. Se você tira do cenário de confronto que nós estamos mais acostumados a receber da informação do Oriente Médio, se você retira alguns elementos que estão interferindo diretamente nesse convívio e que são de índole política e que vêm de trás, não são de hoje, aí teríamos que fazer toda uma retrospectiva histórica que não conseguiríamos dar conta tão brevemente. Nós teremos um convívio porque são justamente religiões onde há um histórico comum e grandes coincidências, inclusive. Portanto, eu pessoalmente confio que, superadas algumas das questões mais graves do momento atual em termos de política do Oriente Médio, esse convívio virá, naturalmente. Antes de encerrar, eu quero primeiro agradecer a presença do editor Fábio Zanini, da professora Beatriz Bício e do jornalista Eugênio Butti. Mas quero anunciar uma coisa que para nós é muito importante, nós do Observatório. A partir da próxima semana, damos um passo adiante e vamos chegar mais cedo, em horário nobre, às 8 da noite, com um assunto que mobiliza a atenção do mundo todo, as eleições nos Estados Unidos. O Observatório vai debater com correspondentes americanos aqui sediados como a mídia brasileira está cobrindo a campanha de Barack Obama e Mitt Romney. Nosso programa termina aqui, mas continua 24 horas por dia na internet, no nosso site, nas redes sociais. E lembrando que assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.